Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos aprender números pares e ímpares. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. Vamos lá? Existem alguns objetos que são vendidos em pares, como os pares de meias, chinelos, sapatos, botas, luvas, brincos e patins. Mas o que são pares? Dizemos que um objeto é par quando é formado por grupos compostos por dois elementos. Veja um exemplo. Aqui temos 4 pássaros. 4 é um número par ou ímpar? Precisamos descobrir se é possível formar grupos de dois elementos, sem que haja sobra. Vamos lá? 1, 2. Não houve nenhuma sobra, então 4 é um número par. Agora temos 6 macacos. 6 é um número par ou ímpar? Precisamos descobrir se é possível formar grupos de dois elementos, sem que haja sobra. Vamos lá? 1, 2, 3. Formamos 3 grupos e não houve nenhuma sobra. Então 6 é um número par. Temos 10 cadernos. 10 é um número par ou ímpar? Vamos formar as duplas, que são grupos de dois elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Formamos 5 grupos e não houve nenhuma sobra. Então, 10 também é um número par. Temos 12 lápis. 12 é um número par ou ímpar? Vamos formar as duplas para descobrir? Veja, não houve nenhuma sobra. Então, 12 também é um número par. Temos 7 meias. 7 é um número par ou ímpar? Primeiro, vamos formar as duplas. 1, 2, 3. Foi possível formar 3 duplas, mas uma das meias ficou sozinha, sem par. Isso significa que 7 é um número ímpar, pois não foi possível formar grupos exatos de 2 elementos. Teve sobra de um deles. Temos 5 pássaros. 5 é um número par ou ímpar? Vamos formar as duplas e descobrir se vai haver sobra. 1, 2. Formamos 2 duplas. Sobrou um pássaro sozinho. Então, 5 é um número ímpar. Agora temos 15 morangos. 15 é um número par ou ímpar? Vamos formar as duplas e descobrir se vai haver sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Formamos 7 pares de morangos, mas sobrou um sem par. Então 15 é um número ímpar. Mas se o número for muito grande, como vou fazer? Sempre terei que desenhar para formar os pares e descobrir se é par ou ímpar? Não precisa. Vou explicar um jeito bem mais fácil. Veja. Lembre-se que os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. E os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. O número 856 é par ou ímpar? Vamos observar o último número.
O último número é o 6, e 6 é par. Então, o número 856 é par. Viu como é fácil? O número 20 é par ou ímpar? 20 termina em 0 e 0 é par. Então, o número 20 também é par. O número 291 é par ou ímpar? 291 termina em 1 e 1 é ímpar. Então, o número 291 é ímpar. O número 39 é par ou ímpar? 39 termina em 9 e 9 é um número ímpar. Então, o número 39 é ímpar. Viu como é fácil? Então, pessoal, agora na nossa aula de matemática, iremos ver sobre o número par e número ímpar. Vocês viram no vídeo aí a explicação direitinho, os objetos, né, que podemos encontrar por pares. E, por consequência também, podemos ver que se juntarmos, né, podemos também obter os números ímpares, certo? Uma quantidade ímpar. Então, os números pares, eles terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, sempre terminam. Esses números são pares, certo? E todo número que terminar com 0, 2, 4, 6 e 8 também são pares. Por exemplo, 10, 12, 14, 16, 18. Eles terminam com esses números, certo? Com esses algarismos. E os números ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. Então, todos os números que terminam com esses algarismos também são ímpares, que nem 11, 13, 15, 17 e 19. Eles terminam com esses algarismos que eu falei aqui em cima, tá bom? Então, vamos à nossa atividade. Faça o que se pede. Letra A. Em cada caso, divida as bolinhas em 2 grupos com a mesma quantidade. Atenção, cada grupo deve ter a maior quantidade de bolinhas possível. Então, para a gente dividir essas bolinhas iguais, o que podemos fazer? Você pode, de início, separar essas bolinhas de 2 em 2. Números pares, né? Que queremos. Então, você pode separando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Aqui tem outra bolinha. Passamos por cima de uma. Você pode fazer assim, ó. 1, né? 2, aí 3. Aí pode ser essas daqui juntas, 4, nessas duas, aí 5, 6. Vamos, quantos grupos? 6 grupos. Então, quer dizer que quantas bolinhas vai ficar em cada grupo? 6. Então, só para você ver a quantidade de bolinha que você vai obter em cada grupo. Então, fizemos 6 grupos, não foi de 2? Então, vai ser 6 bolinhas. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se divide aqui, ó, faz um grupo, certo? E depois o outro faz outro grupo, certo? Do mesmo jeito que você faz aqui, vai dividindo. Você pode circular, fica melhor, depois você apaga. Vai circulando de 2 em 2 para ver quantos grupos você conseguiu fazendo de 2 em 2. E aí, a quantidade de grupos é justamente a quantidade de bolinhas que você tem que dividir aqui, tá certo? Para formar somente 2 grupos, certo? Então, B. Em qual dos casos foi possível formar 2 grupos com a mesma quantidade sem sobrar bolinhas? Você vai dizer, né, que aqui você contou de 2 em 2, né? Você pode circulando assim, como eu falei. Que aqui fica ruim para mim, para circular. A gente obteve aqui, né, pra gente saber a quantidade que ia ser de bolinhas para dividir. Tivemos 6 grupos. Aí, formamos
né? Um grupo com 6 bolinhas e outro grupo com 6 bolinhas, mesma quantidade. E aí, você vai fazer a mesma coisa aqui, vai fazendo de 2 em 2, né? Separando aqui, você vê quantos grupos você vai ter com 2 bolinhas, certo? Então, também temos 6 aqui, então você vai dividir 6 e 6, né? E aí, você vai observar em qual dos dois casos, foi no primeiro caso ou no segundo caso, que você formou dois grupos com a mesma quantidade de bolinhas sem sobrar nenhuma. Aí, você vai colocar o primeiro caso ou o segundo caso. Aí, em qual dos casos sobrou uma bolinha? Aí, você vai ver se foi no primeiro caso ou foi no segundo caso que sobrou uma bolinha quando você dividiu os grupos, certo? Aí, você responde. 2. Na aula de educação física, a professora pediu aos alunos que fizessem um exercício em duplas. Na turma há 28 alunos, vê só. Tá? A professora pediu na aula de educação física que os estudantes fizessem um exercício em duplas. E na turma tem 28 alunos, vê só. 28 termina com que algarismo? Com 8, né? Então, a professora disse, será possível formar dupla sem que sobre alguém? O que vocês acham? Será que é possível formar dupla sem sobrar alguém? Léo respondeu, claro que dá, professora, eu sei disso, porque 28 é um número par. Ou seja, é possível organizar em grupos de 2 sem sobrar ninguém. Lia falou, para saber se sobrará alguém, vou dividir 28 por 2. Se o resto da divisão for 0, ou seja, se a divisão for exata, será possível formar as duplas sem sobrar nenhum aluno. Então, Lia, ela já fez de uma maneira mais diferente. Ela pegou 28 e dividiu por 2, né? Que aí, a gente tá aprendendo ainda, né? Qual o número que multiplicado por 2 vai dar 2? 2 vezes quanto? 2 vezes 1, que é 2, né? Coloca 0. E 2 vezes quanto que dá 8? Que número multiplicado por 2 dá 8? Então, você pensa aí, certo? E aí, se o resultado for 0 aqui, então, é possível dividir a turma, né? De 2 em 2, e logo 28 vai ser um número par. Mas se você não sabe dividir, você pode fazer o quê? Fazer 28 bolinhas, ou 28 tracinhos. Vou fazer só 8 aqui, tá certo? Para dar um exemplo. E aí, você vai formando de 2 em 2 os grupos. Se não sobrar nenhuma, um tracinho de fora, então esse número é par. Mas, como eu ensinei, os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, 28 termina em que número? 8. Então, 8 é par ou ímpar? E a partir disso aí, você responde aqui. Léo e Lia estão certos? Eles estão certos em dizer que vai dar certo, que o exercício pode ser feito em duplas. Você vai colocar se sim ou se não. B, quantas duplas serão formadas? Então, vão ser formadas quantas duplas? É 28. Aí, você continua aqui fazendo o que eu expliquei. Para você ver quantas duplas vão ser formadas. Faz 28 tracinhos, aqui temos 8. Certo? Você faz 28 tracinhos e vai circulando de 2 em 2. Os 28, tá? Não tá os 28 aí. E aí, depois você conta quantos grupos tem. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Já temos 8 aqui. Quando você fizer os 28 tracinhos, fizer os grupos de 2 em 2, você vai contar quantos grupos tem de 2 em 2. E aí, vai ser a resposta aqui. Quantas duplas serão formadas. Tá certo? Na página, né? Essa página aqui, 199, tem 3. Descubra se o número é par ou ímpar. Então, tá bem fácil, né? Os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, 37 é par ou ímpar? 62 é par ou ímpar? 45 é par ou ímpar? 54 é par ou ímpar? É só observar o último algarismo. 37 termina com o quê? Com 7, né? 62 com 2, 45 com 5, 54 com 4. 4. Observa a sequência de figuras e depois resolva o problema. Então, vamos observar aqui essa sequência aqui. Temos primeiro, é uma bolinha azul, segundo, uma bolinha amarela.
terceira uma bolinha azul, 4, amarela. Aí aqui, ó, depois da quarta vai ser o quê? Quinta, né? Depois da quinta. Sai numerando aqui, certo? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, certo? E aí, você pode ver aqui, ó. Você pode desenhar mais se você quiser, certo? Quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Aí a décima vai ser de que cor? A 11ª, a 12ª, aí você pode desenhar e pintar, certo? Aí não tem muito espaço para fazer até muito para frente. Então, continuando com a mesma regra de alternar uma figura azul e uma figura amarela, qual será a cor da 12ª figura? Se você quiser, você pode desenhar no seu caderno, tem mais espaço. Se não, você é só prestar atenção aqui, ó. 12ª. Qual é o último algarismo desse número? 12ª. O último algarismo é que número? 2, né? Então, os números pares aqui, ó, que nem segunda, quarta, a sexta, a oitava. São números pares ou números ímpares? Que terminam em 2, em 4, em 6, em 8. Então, qual será a cor da 12ª? Vai ser amarelo ou azul? Observa aí que segunda, quarta, sexta e oitava são números pares. Então, a 12ª vai ser o número par ou número ímpar? Certo? B, qual será a cor da 23ª? Certo? 23ª. Ou seja, não vamos colocar na ordem e vamos pensar assim, só o número 23, termina com o algarismo 3. Os números ímpares aqui são azul, primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono, né? Então, 23 termina com 3. A 10ª ou 23ª, né? Então, a 23ª figura, se fôssemos desenhar aqui, seria na cor azul ou amarela? Certo? Então, você vai ver aí. Já que os de azul são ímpares. C, as figuras de cor azul correspondem a números pares ou a números ímpares? Você vai responder aqui. D, e as figuras de cor amarela correspondem a números pares ou números ímpares? 5. Carolina brincava com a moeda quando percebeu que, virando 2 vezes a moeda que inicialmente estava com a face coroa voltada para cima, essa moeda mostrava novamente a face coroa. É o seguinte aqui, Carolina estava com a moeda, né? A face mostrando a coroa, que tem o valor da moeda, certo? Ela virou uma vez, ficou cara, virou outra vez, virou coroa. Se ela virar 3 vezes essa moeda, vai ficar com a face virada para coroa ou para cara? Ó, virou uma vez, virou 2 vezes. Se ela virar 3 vezes, vai ficar para coroa ou para cara, certo? E virando 10 vezes. Então, você pode desenhar aí no seu caderno, tá certo? Por exemplo, mais uma vez, né? A terceira vez, você pode ver aí. Pode até botar um nome embaixo, né? Para facilitar para você se é cara ou coroa. Aí é a quarta vez. Aí você coloca aqui. Se ela virar mais uma vez, vai ficar cara ou coroa. A quinta vez até o 10, certo? Aí você vai descobrir se ela virar 10 vezes a moeda, se vai ficar na cara ou na coroa, tá certo? Se virar a moeda, tá certo? Você pode pegar até uma moeda mesmo, tá certo? Que você tem aí na sua casa, tá certo? E aí você coloca essa resposta aí da letra B, tá bom? Então essa é a atividade, qualquer dúvida é só perguntar, tá certo?